Olá, boa noite. Oi, Jéssica, boa noite. Tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou a Jéssica Rohrer, arquiteta responsável pelo desenvolvimento de produtos da Guararapes. E a Guararapes é um parceiro e mantenedor da Arcademy. A gente agradece muito o convite, né, e esse espaço que a Arcademy abriu para a gente, para poder trazer vários profissionais e vários tipos de assuntos aqui. A Guararapes ela é uma empresa de painéis de MDF revestido e a gente acredita muito no design como inovação. Então, a gente busca traduzir as tendências nos nossos painéis. Pensando sempre em parcerias saudáveis, a gente está levantando vários conteúdos relevantes para arquitetura e design de interiores, em nossas redes sociais e também em outros meios como a Arcaplay. Então, é muito importante mesmo esse espaço aqui para a gente. E a gente escolheu um tema com muito carinho para hoje, e ele é um tema até um pouco polêmico, né? E a gente vai ter várias dicas aí sobre precificação de projetos. Então, todos nós já tivemos dúvidas sobre como a gente pode cobrar pelo nosso serviço. Existe ou não uma fórmula mágica, uma fórmula mais fácil para isso? A gente vai descobrir hoje aqui. Será que cobrar por metro quadrado realmente funciona? Ou é um mito, né, que se criou aí por ser algo mais fácil? A gente deve precificar de uma forma diferente para cada tipo de projeto, então vamos tentar descobrir isso e tentar achar. Acho que não existe uma fórmula para cada projeto específico ou para cada profissional, mas então por isso, a gente convidou a Cláudia Albertini, que é uma arquiteta super parceira nossa. Ela tem 23 anos de carreira e ela conta com um time de 26 colaboradores. Então, entende muito desse universo de arquitetura de interiores, dessa parte de design também, e ela atua de forma muito expressiva no mercado imobiliário, mas ela também faz projetos residenciais e projetos corporativos e lojas. Então, Cláudia, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui conosco, por aceitar esse convite para falar desse assunto. Ele é polêmico, mas ele é gostoso, né? Sem dúvida. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né, da super parceira Guararapes, junto com a Arcademy. É um prazer, uma honra para mim estar aqui com vocês hoje. Quero me apresentar, para quem não me conhece ainda, né, eu tenho um escritório de arquitetura aqui em São Paulo. Como a Jéssica já falou, né, eu atuo aí no mercado imobiliário com mais força, né, já há uns 16 anos. Então, a gente já tem um histórico, né? Então, falar sobre precificação já é um tema que já está no nosso cotidiano já há muito tempo, né? E querendo ou não, é uma dúvida bem frequente, né, Cláudia? Principalmente o pessoal que está começando agora, ou que de repente estava em uma outra vibe de fazer algumas outras coisas, mas por algum motivo teve que começar a voltar para esse meio mais de projeto mesmo. Então, acho bacana a gente falar, se atualizar, pegar algumas dicas e trocar algumas informações. Sem dúvida. Mas antes da gente entrar no assunto em definitivo, eu queria só saber de você o que você tem percebido de demanda no período de isolamento. Algo mudou? O que você tem achado? Olha, sem dúvida nenhuma que as coisas mudaram, né? É uma realidade completamente diferente e muita coisa nova, né? Tem muita coisa que ainda, né, está incerta, então eu já senti uma demanda muito grande dentro do meu escritório, principalmente de projetos residenciais, né? Então, o volume de propostas residenciais aumentou muito nesse período, porque está todo mundo dentro de casa e todo mundo olhando para dentro de casa, vendo o que funciona, o que não funciona, né? Então, inevitavelmente, as pessoas estão querendo mexer nas suas casas, mas fazendo pequenas mudanças, nem tão, assim, envolvendo obra, né? Coisas menores, então repaginando mesmo, né? Os ambientes, né, internos. Então, isso eu já senti de cara, né? Uma outra coisa que eu também senti de movimento forte são pessoas pedindo consultoria de interiores. Isso é uma coisa bem legal. Então, sem dúvida nenhuma que eu senti já esse impacto, isso já tem uns 2 meses, né? No primeiro mês já que a gente entrou em quarentena,
a gente já começou a sentir essa demanda. E agora a gente está entrando já no 4º mês de home office e, assim, a gente percebe que a demanda está aumentando a cada dia. Eu acho que as pessoas deram um tempo também para entender um pouquinho como que ia funcionar essa nova dinâmica, né? E daí a gente começou a ver que funciona muito trabalhar de casa em algumas áreas, principalmente. E aí, por que não também tem um ambiente um pouco mais saudável, mais confortável, que Exato. faça a gente ser mais produtivo também, né? A gente também tem percebido com a própria marcenaria, alguns clientes nossos têm comentado essa questão que não sentiram esse impacto, que a princípio todo mundo estava muito apreensivo desse impacto da economia. Então, para nós de interiores, ainda bem que a gente conseguiu ter essa visão, e eu acho que também essa proatividade de mudar um pouco o nosso atendimento, de mudar um pouquinho o nosso jeito de trabalhar. Sem dúvida. O que você acha que mudou? Assim, o que você acha não, né? O que você viu que mudou na organização do seu escritório em relação aos orçamentos nesse período, desses 4 meses aí? Olha, a gente teve que fazer algumas calibragens, né? Por conta de escopo também de trabalho, né? Então, o que eu senti mais, assim, a grande mudança e a mais forte, mais presente dentro do meu escritório, sem dúvida nenhuma, foi abrir novos braços, né? Então, por exemplo, até um tempo atrás, eu só atendia os projetos como um todo. Então, eu não fazia projetos por ambiente, por exemplo. Eu só fazia o projeto na totalidade, né? Então, eu pegava um apartamento completo, uma casa completa para fazer a parte de interiores e algumas coisas de arquitetura também. Hoje, eu já estou abrindo um pouco mais esse leque de opções justamente por conta disso, porque a demanda aumentou tanto, a procura aumentou tanto, e me deu essa vontade de também atender esse nicho que é mais direcionado, né? Então, o primeiro impacto que teve foi esse, então a gente teve que parar para sentar e analisar esse escopo novo de trabalho, né? Tanto projetos parciais por ambientes, como também as consultorias, né? Que são pessoas que não querem nem projeto, eles só querem algumas dicas, né? Ou, enfim, alguma orientação. Então, a gente teve que dar essa calibrada e formatar esse novo molde, né? Então, acho que esse foi o maior impacto mesmo que a gente teve. Que daí tem que começar a entender se vale a pena, né? Como você também pode agregar nesses atendimentos. Então, é realmente muito importante ter essa flexibilidade, eu acho. E o mais importante de tudo é ver uma oportunidade de querer atender, né? Querer atender esse mercado também. Sem dúvida nenhuma. E isso, obviamente, que impacta diretamente, eu acho que na maneira de você pensar um novo orçamento, pensar um novo modo. Você está fazendo os atendimentos, esses atendimentos de consultoria que você comentou, são todos para São Paulo e região, ou você chega a atender cidades mais longe também? Não, é o Brasil todo, inclusive exterior. É engraçado isso. Eu estou em contato com uma seguidora minha, que ela mora em Portugal, e a gente está falando sobre um trabalho à distância, né, para ajudá-la com a parte de arquitetura de interiores, inclusive paisagismo. Então é muito interessante, né, para você ver como ele abre muito o horizonte, né, e como a consultoria online ou o projeto à distância que seja, que é uma formatação mais simplificada, a distância, ela indifere, né? Então, isso tem sido bem bacana. Que legal. Então, uma experiência super positiva aí no seu ponto de vista. Super, super positiva. Bem legal. Que ótimo. O que você tem um método específico para precificar os seus projetos? Você comentou que antes você trabalhava com projetos maiores, né? Isso. E agora você tem aberto aí e também tem aberto para esses online. Então, eu imagino que a precificação para cada tipo de trabalho seja diferente. Você pode falar um pouquinho para a gente? Claro, não, com toda certeza. A precificação ela é muito particular. Eu acho que cada projeto
cada perfil de cliente e cada escopo é diferente. Então, assim, eu costumo dizer que você não pode simplesmente precificar o teu trabalho pela metragem quadrada, porque muitas vezes você tem um projeto pequeno, de alta complexidade, né? E às vezes você tem um projeto que é enorme, mas que é super simples de resolver, facinho, não tem obra nem nada. Então, fica muito incoerente se você adotar o critério só metragem, né? Então, a gente costuma adotar um conjunto de coisas. Então, toda vez que chega para a gente um orçamento, a primeira coisa que a gente pergunta, o que você pretende? Qual é a sua expectativa? A gente pergunta para o cliente, qual é a sua necessidade? Né? Me brifa um pouquinho sobre isso, descreve um pouquinho qual é o escopo que você deseja que a gente atenda, e em cima disso a gente vai formatar uma proposta. Então, a gente faz uma análise de metragem concomitantemente com o escopo a ser trabalhado, né? E também, se é um projeto completo em que a pessoa quer que eu faça uma administração ou assessoria presencial, também tem uma relevância com relação às distâncias, né? Então, tudo isso você tem que estar muito atento, né? E em cima disso, posterior a receber todas essas informações, você precisa analisar o quanto que isso vai te exigir, qual é a demanda que vai ter dentro do seu escritório. Né? Quantas pessoas vão estar envolvidas nesse processo, do começo ao fim? Você tem que dimensionar. Por isso que é importante, assim, a gente ter um controle muito grande de processos, né, e normatizações de trabalho, para que você consiga, com o tempo, criar um histórico. O histórico é o mais importante de tudo, né? Assim, porque é em cima daquele histórico que você vai aperfeiçoando todos os seus métodos de trabalho, a sua precificação também, né? Hoje, por exemplo, com 23, 24 anos de formada, né, com uma carreira no mercado imobiliário já há tanto tempo, até hoje, a gente faz pequenas calibragens na questão da precificação, justamente por conta disso, né? Porque você tem que entender, antes de mais nada, qual que é a sua estrutura, qual é a sua estrutura, quanto ela custa, né? Para você conseguir dimensionar direitinho essa precificação. Então, a sua estrutura, ela vai desde a sua, enfim, o tamanho do seu escritório, quais são as suas despesas fixas diárias, o tamanho da sua equipe, quantas pessoas da equipe vão trabalhar em cima de cada projeto, né? Para você conseguir dimensionar. E aí você vai encontrar um valor fixo, né, de demanda. Mas isso tudo é muito importante você ter o histórico, para você conseguir ser muito preciso e cirúrgico nessa precificação. Claro que quando você começa, é tudo muito diferente, é tudo muito novo, você está num quarto escuro, né? Porque você não tem referência, você nunca fez nada, você não sabe quanto tempo você vai levar, enfim. E aí, a gente tem que ir no acerto e erro. Isso é muito dando cabeçada que a gente vai aprendendo no começo, né? Então, a gente vai fazer uma precificação, no começo você vai cobrar um valor menor, você é sozinha, você não tem uma equipe grande, então é mais fácil, nesse sentido, você dimensionar, porque é você, talvez um estagiário e tal, mas muitas vezes trabalha em home office, não tem um escritório físico com despesas, né? Então, no começo, você vai... É meio que intuitivo até. A gente tem as tabelas, né, de preços de Asbea, de CREA, mas é tudo muito do CAL, na verdade, né? CREA, muito antigo, do CAL, mas é tudo muito chutado, assim, é tudo muito genérico. Então, é só um balizador. É um balizador, é um norte. Eu, quando comecei, lá atrás, onde tudo era mato, eu usava essa tabela, né, do CAL como referência. Então, era a metragem quadrada com a tabela do CAL, e aí eu ia experimentando. Então, no começo, eu percebia que alguns projetos me demandavam muito mais tempo, me ocupavam muito mais, e o que eu estava recebendo de retorno financeiro era muito pequeno. Aí, no próximo, você vai e ajusta, e assim vai. Então, para começo de carreira, a dica que eu dou é essa, tem que ser uma coisa muito, assim, intuitiva mesmo, seguindo como referência essas bases. E aí, aperfeiçoando os seus processos, né, para ter tudo bem registrado, bem organizado, para você conseguir ir ajustando evoluindo, isso. Né? Exato, evoluindo passo a passo, projeto a projeto. Então, por exemplo, vou te dar um outro exemplo muito importante, assim, que eu vejo na precificação, e que muitas vezes os arquitetos erram
na hora de dimensionar um trabalho, né? A gente, às vezes, esquece de considerar a revisão. E a revisão, no meu olhar, é onde sangra o que você fez de cálculo de equipe, porque muitas vezes você não computa aquelas horas trabalhadas em cima de revisão, e você tem que considerar também, porque são horas trabalhadas, né? Então, tudo isso a gente foi ajustando, né, com o tempo. Então, hoje a gente tem aí algumas diretrizes, né, que norteiam a gente para a gente conseguir chegar numa precificação mais correta e justa, tanto para nós, profissionais, como para o cliente também, para o cliente não pagar em excesso, né? Sim, e até porque se começa a ter um preço muito alto, você começa a ficar muito fora de mercado, né? Assim como o preço muito baixo também prejudica o mercado de alguma forma, né? Acaba prejudicando o profissional e os demais. Então, assim, a gente está recebendo algumas perguntinhas aqui, Cláudia. A Gabriela Jimenez, ela acabou perguntando se realmente precificar por metro quadrado é a melhor forma. Então, não é a melhor forma, né? A gente tem que avaliar ali, como a Cláudia comentou, a demanda de trabalho, a demanda de tempo, o escopo, aquilo que o cliente quer. Às vezes, eu acho que sempre a metragem menor acaba sendo até mais difícil, porque você precisa quebrar mais a cabeça para achar soluções melhores, às vezes, para aquela obra menorzinha. Então, metragem por metro quadrado não é a melhor forma, em definitivo. E a Priscila fez uma pergunta muito interessante, que existe um cálculo por tempo de trabalho? Existe. Na verdade, assim, como é que a gente faz, por exemplo, né, no escritório? A gente vai pegar quais são as pessoas envolvidas naquele determinado projeto. Você sabe qual é a base salarial dessas pessoas. Então, você consegue fazer o cálculo homem-hora. Então, a pessoa trabalha 8 horas por dia, né, durante tantos dias na semana, tantos dias no mês. Então, você vai dividir o valor de salário que aquela pessoa ganha pelo número de horas trabalhadas mês. Então, você consegue saber o quanto aquela pessoa custa por hora para você. Então, esse é o primeiro balizamento aí que a gente faz, né? Então, esse é o cálculo que a gente usa para dimensionar valor homem-hora equipe. Uhum. Hora trabalhada, assim, né? Hora aí, trabalhada. Mediante isso, você faz uma estimativa de quanto tempo vai levar para aquele determinado projeto, enfim, para calcular mais ou menos essa hora homem aí, né? Exato, Então, o que a gente faz? Assim, só para facilitar a conta, né? A gente formatou uma planilha onde a gente estipula como um projeto base, um projeto de 100 metros quadrados, para ficar uma continha facinho e redondinha, né? Então, a gente pega um projeto de 100 metros quadrados. Então, por exemplo, sei lá, vou falar de um apartamento decorado, né? Não vou nem falar de residencial, porque residencial ele muda muito de cliente para cliente, de escopo para escopo, então os prazos também são mais longos. Mas, por exemplo, um apartamento decorado de 100 metros quadrados, a gente vai ter lá, sei lá, 5 a 6 pessoas envolvidas para fazer esse projeto. Então, a gente vai ter a apresentação conceitual que eu faço com a minha equipe que me apoia. Aí eu tenho a equipe que vai desenvolver o projeto executivo, eu tenho a equipe que vai fazer a planilha orçamentária, fechamentos de pedido e a produção final, e a montagem. Então, tudo isso me soma aí 6 pessoas. Então, a gente vai estimar. Então, um projeto executivo de um decorado de 100 metros quadrados, eu vou levar 15 dias para fazer. Então, eu vou pegar aquelas pessoas que vão estar designadas a desenvolver esse projeto por 15 dias e vou saber o quanto vai custar o projeto executivo daquele apartamento. E a mesma coisa eu vou fazer para quem vai desenvolver a parte de orçamentos. E assim eu vou dimensionando. Então, assim eu vou somando todos os valores, né, para conseguir ter a dimensão do custo homem-hora que eu tenho para aquele projeto. E assim, a minha equipe lá no escritório, eu tenho uma equipe financeira e uma equipe comercial que me ajuda muito com isso, né? E foram as meninas que foram coletando todas essas informações dos nossos históricos, né? Então, sabendo, esse projeto ficou tanto tempo dentro do escritório, esse aqui durou tanto, esse teve tantas revisões, esse teve menos. E a gente faz uma média, né? Uma média de todos, assim, para chegar num denominador comum. E elas conseguiram também fazer uma formatação, e aí eu não vou saber explicar como elas chegaram a essa conclusão, mas elas fizeram um coeficiente de custo fixo.
né? Então, elas sabem que durante um mês eu tenho um X de coeficiente de custo fixo, que envolve energia, aluguel, condomínio, o que você gasta com TI, papelaria, envolve tudo isso, porque é tudo despesa que você tem, e você tem que computar, né? Então, elas montaram uma tabela onde elas têm esse coeficiente, e aí, conforme o tamanho do projeto, aí sim, a gente consegue dimensionar, porque um projeto de 100 metros quadrados, ele é mais trabalhoso para detalhar do que um projeto estúdio, por exemplo, de 30 metros quadrados, né? Então, um estúdio é um ambiente, então você faz em menos tempo, né? Não que ele seja mais simples, mas como ele é menor, você acaba fazendo num espaço de tempo menor, né? E por aí vai. Então, assim, é dessa maneira como a gente faz como a gente elabora o raciocínio, né, de cálculo. Então, você falando aí dos custos, eu até lembro de alguns professores que sempre falavam isso, né, com a importância de custo fixo, custo variável, de você sempre ter isso, por mais que você faça o home office, você tem que colocar isso sim como um custo, porque não é porque você não paga o aluguel, ou porque, né, mas você tem a despesa da energia, você tem despesa de água, então e mesmo sendo um home office, você tem que ter esses custos fixos sim, até para ter uma base mesmo, né? Talvez o seu custo fixo seja, talvez não, ele vai ser menor? Vai, mas ele existe, né? Então, exato, você não pode fingir que ele não existe, porque depois você vai realmente estar pagando para trabalhar e não é esse o intuito. Exato. A gente tem mais uma perguntinha aqui da Jéssica Luciano, sobre revisão de projeto. Se você inclui no preço inicial ou se você faz a parte, se você... Aí eu vou incluir aqui uma dúvida que eu já tinha, que eu vou emendar. Se você tem número máximo de revisão e a partir daquilo é cobrado extra, explica um pouquinho essa metodologia do seu escritório. Como eu falei, né? As revisões, eu acho que é a parte mais crítica, né, do desenvolvimento dos projetos. Por quê? Tem cliente que demanda mais revisão e tem cliente que demanda menos. Só que você não pode considerar numa proposta inicial 10 revisões. Você não pode cobrar por 10 revisões, por 18 revisões. Por quê? Porque vai onerar o valor, né? Mas você tem que considerar as revisões que estão no contrato, eu acho que você tem que computar sim, né? E aí a gente faz uma estimativa, geralmente, sei lá, você entrega o projeto completo. Depois que você entregou o projeto completo, o cliente recebe, mas tudo isso, para você entregar um projeto completo, você já validou tudo com o seu cliente, né? Já está tudo validado com ele. Então, teoricamente, está tudo ok, mas mesmo assim, muitas vezes vem revisão. Então, você emite a revisão R00, que é inicial. Aí, posterior a isso, o cliente muda de ideia em alguma coisa, ou vem alguma demanda, às vezes, de comunique-se, muda a planta, você tem que rever o projeto. Então, a gente considera, na nossa proposta, 2 revisões. Depois da R00, a gente põe 2 revisões, porque são inevitáveis 2 revisões. São praticamente default. Em qualquer proposta, a gente sempre vai ter 2 revisões. E quando excede, a gente faz em forma de aditivo. Então, quando excede esse número de revisões, a gente adiciona posteriormente, mas a gente sempre conversa muito com os clientes, né? Então, é muito caso a caso também. Para vocês terem uma ideia, assim, eu já cheguei a fazer 18 revisões de um projeto. Meu Deus! Isso lá atrás, né? Então, nesse projeto, por exemplo, eu tomei pau, porque ele me deu prejuízo. Porque a minha equipe não conseguia demandar outro projeto, ela estava amarrada naquele projeto, fazendo revisão. Por quê? Era um perfil de cliente que me mandava os comentários de revisão, por exemplo, tudo de picadinho. Ao invés dele selecionar todas as informações, formatar tudo num relatório e me encaminhar, ele ia mandando de picadinho. Então, toda semana a gente recebia 2, 3 informações. O projeto se estendeu, o número de revisões esticou, obviamente, foi para 18, e a minha equipe não saía do lugar, toda hora estava parando tudo que estava fazendo para revisar aquele projeto. Então, isso tudo é prejuízo para a gente, né? O cliente, ele não entende. Os nossos clientes, eles não entendem essa dinâmica. É muito difícil, é a parte que eu acho mais complexa, sabe? Então, hoje, eu bato um papo com os nossos clientes, antes até da gente fechar os contratos, explicando tudo isso. Olha, a gente faz a emissão R00, a gente tem 2 revisões contratuais, né? Então,
posterior, porque tudo que eu faço, o avanço de etapas, a gente faz com a validação do cliente também. Então, eu terminei a apresentação conceitual, eu dou 10 dias para o cliente se manifestar, né, para dizer, olha, não gostei disso. A favor ou contra, né? A favor ou contra. Passou 10 dias, se ele não falar nada, eu dou aquilo como aceite, como está tudo certo, e vou avançar. E assim a gente vai fazendo etapa a etapa. A etapa de executivo, a mesma coisa. Geralmente, no residencial, o que a gente faz? A gente termina o projeto executivo, senta com o cliente, apresenta o projeto para ele, explica tecnicamente todas as soluções, né? Principalmente a parte de marcenaria e de planejados, que é a mais complexa, porque ele tem que validar. Ele não pode ter surpresas do que ele vai receber lá na frente na montagem. Então, claro, a gente tem que validar tudo com ele. E quando a gente valida, a gente faz atas de reunião, o projeto impresso, o cliente assina, para a gente poder evoluir para a próxima etapa. Então, dessa maneira, a gente consegue ter um controle com relação à parte de revisão e o cliente sempre fica muito ciente daquilo que ele está validando, né? Então, isso é super importante, mas a gente tem que dimensionar e tem que computar, sim, essas revisões na proposta inicial. Legal. Então, é bem importante, igual você comentou, de documentar isso, né? Fazer a ata de reunião, porque isso não é uma segurança só para você, é uma segurança para o cliente, inclusive, né? Que e quando envolve marcenaria, eu imagino que seja ainda mais necessário essa interação, porque você vai envolver uma outra equipe, né? Um outro profissional. Então, é realmente bem importante que esteja tudo bem esclarecido e bem acertado entre as partes, até para depois não ficar aquele jogo de empurra-empurra, que às vezes acaba acontecendo quando a gente não toma as devidas providências, não toma os devidos cuidados, né? Então, mesmo assim, e mesmo registrando tudo, né, tendo esses processos todos bem formatados, muitas vezes a gente se depara com algumas situações de que o cliente não se lembra daquilo que foi conversado. Ele não se lembra, a gente fala, não, mas você aprovou, lembra? Não lembro. Mas aí é importante você ter a ata de reunião, porque ele vai ver, olha, a gente enviou essa ata para você por e-mail, né? Ela está validada e tudo mais. Então, acontece mesmo. E muitas vezes o cliente tem memória seletiva, né? Muitas vezes, né? Convém, aquilo que convém, ele lembra, o que não convém, ele esquece, e assim vai, né? Ele fala, parece que era algo mais ou menos assim, não lembro bem. Ou então é aquela história, né? Não, mas eu não tinha entendido isso. Pois é. Então, a gente se depara com muitas situações como essas, né? E a gente tem que estar sempre muito, muito amparado, né? Então, o nosso contrato tem que ser um contrato super bem elaborado, tem que estar muito claro quais são os processos, quais são as etapas, né? Os valores que vão ser pagos, de que forma serão pagos, tudo isso tem que ficar muito claro. Eu acho que tudo isso... Desculpa, acabei te cortando. Imagina. Eu acho que tudo isso faz parte de um todo mesmo e que vai ter a ver com a precificação de fato, né? Quanto mais organizado, então, pelo que você está me contando, pelo que eu estou entendendo, quanto mais a gente conseguir organizar e ter uma metodologia, fica mais fácil as próximas precificações de fazer ela de uma maneira mais correta e justa, e também fica... além de nos resguardar de vários probleminhas possíveis aí, né? Exato. Como a gente começou a falar um pouquinho falou de detalhamento de mobiliário e tudo mais, eu já vou emendar aqui na pergunta da Priscila, que ela tem a seguinte dúvida: se a quantidade de mobiliário a ser desenvolvido também é levada em consideração na hora de precificar. Olha, isso eu acho que é muito peculiar de cada profissional. Os meus projetos, por exemplo, eles são muito vestidos, né? Vestidos que eu digo muito sob medida. Então, a gente já tem esse parâmetro, a gente já sabe quanto tempo a gente vai levar para desenvolver aquele detalhamento, né? Mas sem dúvida que você tem que considerar. Então, quando tem móveis, muito mobiliário sob medida, ele tem que ser computado, ele tem que ser considerado. É que para mim já entrou num piloto automático praticamente hoje, né? Então, lá atrás, quando eu comecei a formatar esse desenvolvimento de projeto, então a gente foi calibrando, mas hoje eu já sei que eu vou levar tanto tempo para fazer o meu projeto, porque o meu projeto tem essa peculiaridade, né? Eu geralmente tenho muita coisa sob medida. Então, esse detalhamento, ele faz parte
daquela relação homem-hora de desenvolvimento, tanto de projeto como de orçamentos. Tá. Eu vou agora fazer uma pergunta minha, assim, uma dúvida pessoal, aproveitar que a Priscila falou sobre imobiliário, e vou até pedir licença que eu vou fugir um pouquinho do tema e te perguntar, mas a minha parte como fornecedora de painel acabou gritando aqui, eu não vou ter como ignorar. Como que você faz para selecionar o seu parceiro de imóvel planejado, de marcenaria? Você já tem algum lado de marcenaria? Você já tem alguém que seja fixo? Você pega por indicação dos seus clientes? Como que é isso? Então, eu geralmente, eu tenho os meus parceiros fixos, né? Isso é um outro assunto que também é muito importante e ele também interfere muito no desenvolvimento do seu trabalho, no tempo que você vai dedicar em cima de cada etapa. Porque eu não gosto muito, mas óbvio que eu não me oponho quando o cliente, por exemplo, quer fazer algum trabalho comigo com um marceneiro que ele conhece. Claro que eu não me oponho, mas eu tenho algumas condições para trabalhar com um fornecedor que eu não conheço. Primeiro, porque ele não conhece o meu trabalho, ele não conhece o meu nível de detalhamento. A demanda, tanto minha como da minha equipe, para passar essas informações para esse fornecedor, ela é muito maior, né? Então, eu vou levar muito mais tempo sentando com esse marceneiro que não me conhece, explicando, olha, aqui é um puxador cava, aqui é 45 graus, aqui é assim, aqui é assado. E muitas vezes ele vai ter dúvida, ele vai voltar, depois de tudo, ele vai voltar para mim de novo, olha, é assim, é assado, fiquei com mais uma dúvida, então ele vai me demandar muito mais tempo. Sim. Ele vai consumir muito mais, a mim e a minha equipe. Então, eu não posso deixar de cobrar por isso, né? Então, geralmente, o que a gente faz? Quando um fornecedor não é parceiro meu do escritório, a gente coloca um percentual em cima e a gente deixa claro para o cliente, olha, não tem problema se você quiser fechar com os seus fornecedores, mas, olha, vai custar tantos % por essa assessoria a esse fornecedor, porque ele vai me demandar mais tempo, ele vai me ocupar mais, né? Então, a gente tem que computar, porque se você não computa, é mais um ralinho ali que o teu dinheirinho vai embora, entendeu? Não, é sério, e assim, vai somando, quando você vai ver no conjunto, né, da ópera, você tomou pau naquele projeto. Então, tudo isso a gente foi sentindo e percebendo ao longo dos anos. Então, hoje eu tenho, sim, as minhas marcenarias prediletas, por essa única razão. Eu tenho também as minhas parcerias com planejados, né, que não é só um, são 2, 3, né, que trabalham sempre comigo em todos os projetos. Então, eles já sabem, eles já me conhecem, eles sabem que tipo de acabamento que eu gosto, que tipo de detalhamento que eu faço. Então, eu minimizo o meu tempo, né, e minimizo tudo isso para o cliente também, né, porque a chance de erro, a chance de dar alguma coisa errada também diminui. Sim, e também tem toda essa questão de você saber até onde esse profissional consegue te entregar, né? Porque eu acho que tem muito disso também. A gente, quando muda de fornecedor, a gente não saber exatamente qual é o nível de entrega desse fornecedor. Então, às vezes, você vai fazer você vai pensar numa solução que requer um pouco mais de habilidade, requer um pouco mais de cuidado no acabamento. E aí, às vezes, você vai explicar pro fornecedor, enfim, e ele vai falar, eu entendi, mas isso eu não faço. Então, tempo perdido totalmente, né? Então, totalmente. Eu acabei não... Oi, desculpa. Não, pode falar, pode concluir. Eu acabei não pegando se você falou ou não. Quantas marcenarias, mais ou menos, você tem essa parceria? Olha, 3 é muito. Geralmente são 2 que eu sempre trabalho. A gente acaba trabalhando, por exemplo, no mercado imobiliário, a gente acaba tendo um leque um pouco maior, mas é uma marcenaria diferenciada, porque é um apartamento modelo, é uma casa-cor, não vai funcionar, sim, ninguém vai morar. Então, é uma marcenaria simplificada. Então, a gente consegue ter outras opções de marcenarias que têm um preço menor, né? Mas para cliente final, são sempre 2 que eu trabalho. E não abro mão, porque eles têm um bom atendimento, eles têm uma boa qualidade de execução e de detalhes e acabamentos, né? Porque isso conta muito, né?
porque o cliente, ele vai querer pagar o menor custo, o menor valor, mas ele vai exigir o nível gargalhada, né? Uhum. Então, porque existe uma diferença, né? Não adianta, tudo que é realmente de alta tecnologia, de alta qualidade, vai ter um custo diferenciado, vai ter um custo elevado, né? Então, não adianta a gente querer exigir de um fornecedor que tem o custo mais baratinho uma qualidade exímia de acabamento, porque isso não casa, né, gente? Não é compatível, né? Não é compatível. Não tem jeito. Para ele conseguir fazer aquele preço menor, ele não fez mágica, né? Ele enxugou em algumas coisas ali, né? Isso é muito claro, assim. Então, não tem muito milagre. É isso que acontece. Ou ele está precificando errado, ou realmente ele enxugou de alguma forma, né? Mas se ele está precificando errado, você vai ter dor de cabeça com ele, né? Porque ele vai ficar sem dinheiro durante a obra, vai ficar pedindo dinheiro para pagar, antecipar parcela, aquelas coisas, né? Aquele perrengue que a gente sabe que acontece, né? Aquele perrengue que todo mundo passa, né, gente? Não adianta, todo mundo passa. Não tem jeito. Então, assim, eu, por exemplo, já passei alguns perrengues com algumas marcenarias que me deixaram na mão. Eu fiquei com uma saia justa com os meus clientes, assim, terrível. Eu estava a ponto de chamar a polícia, né? Meu Deus. Então, uma vez para nunca mais. Então, assim, esse fornecedor eu risco da minha lista e eu ordeno para minha equipe. Ele está terminantemente proibido de entrar no meu escritório. E eu corto mesmo. Não, eu faço isso mesmo. Mas é aquilo que você comentou, né? Hoje em dia, tempo é dinheiro. Então, não adianta a gente ficar insistindo ali num fornecedor que, infelizmente, você viu que não te atende, ou que pior, né? O que te deixou na mão. E aí, te deixar na mão é deixar o cliente na mão, né? Exato, porque nesse projeto que eu mencionei, a marcenaria desapareceu, o cara já não me atendia. Ele atrasou a entrega dele em quase 6 meses, e eu, nesses 6 meses, fiquei tentando correr atrás dele. Cada dia ele me dava uma desculpa. Um dia era porque o caminhão estava no rodízio, outro dia porque ele estava sem motorista, o outro dia era porque o carro quebrou, e assim vai. E ele ficou 6 meses para me entregar, no fim não me entregou, chegou um momento em que ele desapareceu. Eu precisava entregar o apartamento para essa minha cliente, era uma investidora, ela comprou 2 apartamentos e decorou para alugar ou vender. Então, já estava em 6 meses de atraso, ela estava pagando condomínio, todas aquelas despesas com o imóvel parado, né? Então, o prejuízo dela aumentando. O que eu tive que fazer? Contratar uma outra marcenaria e eu tive que custear isso. Então, assim, eu tive um prejuízo horrível, né? Horrível, assim, nesse projeto. Então, a gente vai aprendendo, né? Então, tudo isso vai norteando a gente para os próximos, né? Então, você vai lembrar de um trauma que você teve, de um problema que você teve e vai corrigindo. Por isso que hoje eu deixo muito claro para os meus clientes que, assim, eu tenho os meus fornecedores que são super parceiros, porque se acontecer alguma coisa errada, por exemplo, também numa execução, ele vai fazer na parceria para mim aquela correção e não vai cobrar nenhum extra do meu cliente, né? Então tem tudo isso, né? A gente tem que ponderar tudo isso. Sim, isso influencia e muito no resultado final e na saúde mesmo de tocar essa obra, eu acho, né? Que é o mais importante aí. Sem dúvida. Ainda falando um pouquinho de imobiliário, de marcenaria, a Renata Lacerda nos perguntou, nos colocou a seguinte situação. O cliente deixou para fazer a marcenaria depois, e aí ele volta depois de, sei lá, 1 ano, né? Como precificar? Porque daí já não é mais, você vai ter que precificar tudo de novo, às vezes o seu até aumentou a sua tabela, enfim. Mas aí você retoma esse projeto e realmente precifica tudo de novo? Sim, porque o que acontece? A gente faz uma proposta, né, um contrato com valores que estão dimensionados dentro de uma estimativa de tempo, né, numa ordem aí de tempo. Claro que o cliente tem toda a liberdade de fazer no tempo que ele quiser, né? Só que a gente coloca um prazo de validade. Então, assim, aquela proposta, para aquele projeto, ela tem uma validade de 1 ano. Virou 1 ano, eu atualizo valores e dou sequência, né? Então, as parcelas, ou, enfim, as etapas que estiverem em aberto ainda, elas serão reajustadas, atualizadas, né? E aí a gente começa de um novo ponto de partida, né? Mas não tem como você congelar um valor de projeto para um cliente que vai levar 1, 2 anos, né? Então é muito difícil, não tem como, porque tudo sobe, né? Então,
o teu dia a dia, né, as suas contas, no dia a dia, ela se realinha, ela se ajusta. Então, você tem que deixar isso tudo muito claro também no seu contrato, né? Legal. E o Vitor Hugo está perguntando se você alguma vez já desenvolveu algum produto com padrão em conceito pré-estabelecido. E se sim, como é que você fez essa precificação? Ai, será que é o Vit? É o Vitinho que está perguntando isso? Se repete a pergunta para mim, Gé. Se você alguma vez já desenvolveu algum produto com padrões e conceitos pré-estabelecidos e como precificar nessa situação? Olha, já aconteceu, né? Porque tem vezes que o cliente chega já com tudo bem formatado, né? Ele já chega com um briefing bem pontual do que ele quer, mas independente de qualquer coisa, a partir do momento que o cliente me procura para fazer um projeto, seja ele já pré-estabelecido, engessado já em termos de conceito e tudo mais, eu tenho que computar da mesma maneira, porque eu vou ter um trabalho em cima daquilo para ser desenvolvido, né? Então, eu posso não ter tanto trabalho de criação, porque vai ser uma criação um pouco mais ágil e fácil. Uhum. Fácil nem tanto, né? Porque às vezes é mais difícil você pegar um projeto engessado, né? Do que começar um do zero, assim, da sua cabeça. Mas, teoricamente, ele já vai ser mais direcionado. Então, você não vai ficar perdendo um tempo em cima de uma nova pesquisa, tentando, né, buscar novas soluções. Ele já vai chegar com aquilo meio que já pronto. Mas, de qualquer maneira, eu tenho que precificar. Eu tenho que precificar o meu trabalho, independente de qualquer coisa, né? Porque vai ter uma atuação minha e da minha equipe em cima desse trabalho, independente de ele já ser meio pré-determinado ou não, né? Até porque o cliente ele vem com um conceito um pouco mais geral, né? Então toda essa parte também de juntar as pontas ali, acho que acaba até, igual você comentou, sendo até às vezes mais difícil, mais complicado de acertar, né? Todas as arestas. O que acontece muitas vezes, que já aconteceu também, que às vezes o cliente vem com uma ideia fixa na cabeça. Eu nunca digo não de cara. Isso eu aprendi num curso que eu fiz. A gente nunca deve falar não. A gente tem que dizer vou tentar, né? Uhum. Pode deixar. Eu vou tentar, eu vou analisar, vou pensar, vou desenvolver. E aí, o que eu faço? Eu faço alguns ensaios e vejo aquela solicitação dele se ficou boa. Se ficou boa, ok, eu aceito. Se não ficou boa, eu vou mostrar para o cliente que aquilo não ficou legal e vou já com o plano B. Olha, aquilo que você me pediu é isso aqui, a gente tem esse problema, isso aqui não ficou bom por conta disso, mas eu pensei nisso, o que você acha? Né? Então, assim, quando você consegue, porque aí você já mostra para o cliente o teu trabalho, né? De orientação, né? Olha, aquilo que você pensou não vai ser legal, não vai ser funcional, ou inviabiliza tecnicamente por conta disso, e você mostra isso para o seu cliente, mas ao mesmo tempo você já mostra um plano B convincente. Legal. E a Priscila está perguntando também se, igual você comentou, que você abriu para começar a fazer trabalhos por ambientes, né? E se essa precificação, ela continuou por hora, ela pode continuar por hora, ela mudou de alguma forma. E aí, emendando nessa pergunta, eu já vou fazer uma minha também, que é em relação às consultorias online. Porque também tem que precificar diferente, né, Cláudia? Tem. Isso tudo para a gente ainda é uma novidade. A gente está fazendo agora, sem dúvida que a gente precificou isso, de acordo com o histórico que a gente tem de outros projetos, né? Com, teoricamente, o mesmo raciocínio. Então, o raciocínio para esses projetos online é o mesmo. A diferença é que eu não tenho o presencial, né? Que eu não tenho essa minha atuação física, deslocamentos, que isso também demanda custo, né? E assim, eu acho que os trâmites acabam sendo mais objetivos por conta de ser online. Mas a gente está fazendo também uma experiência, porque isso é um braço novo que a gente está abrindo nesse momento, né? Então, diferente do escopo tradicional que a gente está super acostumado a fazer, esse a gente está fazendo algumas experiências, né? Mas você tem que computar numa consultoria, sem dúvida nenhuma, que é o tempo que você vai levar em cima disso, tem que determinar um prazo, no meu olhar, assim, eu acho que você tem que imputar esses processos de etapas,
validando com esse cliente, mas impondo um prazo. A partir do momento que você entregou aquela consultoria, cliente validou, você dá um prazo aí, sei lá, de 60 dias, né? Dados 60 dias, encerrou aquela consultoria, tá tudo certo, né? E a mesma coisa, aliás, isso para consultoria, né? No caso, para projeto online, o raciocínio é o mesmo. A diferença é que os escopos, eles vão sendo mais enxutos. Então, um projeto completo é um escopo, um projeto online tem um escopo um pouco diferente. Por outro lado, ele te exige um detalhamento executivo muito maior, porque o cliente vai receber isso online e ele vai ter que se virar, né, sozinho. Então, precisa de um detalhamento muito mais complexo e bem feito, né? E a consultoria online já é mais superficial, é uma coisa mais simplificada mesmo. Então, ela acaba tendo um tempo menor e um trabalho em cima daquilo menor também. Mas é assim, é muito engraçado. Mesmo assim, a gente tem hoje, por exemplo, algumas consultorias rodando e são perfis de clientes completamente diferentes, porque tem aquele cliente que é super objetivo, que te contratou para você dar as suas sugestões, tirar dúvida, mas ele acredita naquilo que você fala. Então, se você falar, não, faz A, ele vai fazer A. Beleza. Essa consultoria é uma maravilha. Vai de vento em popa. Eu tenho uma cliente muito querida que está fazendo uma consultoria comigo agora e que ela é mega objetiva, assim, então as coisas fluem. Então, assim, é papum, papum. Ela me pergunta, eu respondo, ela me pergunta, eu respondo, e a coisa vai. A gente está reformando uma casa inteira dessa forma. Então, mas por outro lado, tem aquele cliente que é indeciso, é inseguro, que você fala e ele pensa, ai, será? Não sei. Ai, mas e talvez se a gente fizesse... Então, assim, tem de tudo, né? Então, por isso que eu digo que o projeto para cliente final, ele não tem uma fórmula, ele não tem uma coisa, assim, uma caixinha que é aquilo e ponto, né? Depende muito de cada cliente, né? Cada cliente tem um perfil. Então, mas é por isso que a experiência é importante nesse sentido, né? Que ajuda muito a gente a ir balizando tudo isso, né? Então, assim, a gente tem que, muitas vezes, pôr uma gordurinha em cima daquilo que a gente precifica, já pressupondo que pode acontecer isso ou aquilo, né? Então, a gente tem que considerar isso também, né? Legal. Então, assim, eu imagino que do mesmo jeito que você considere a questão das revisões e tudo mais, se porventura você tenha que ir numa loja para fazer a escolha de algum revestimento, de algum, sei lá, de alguma decoração, isso também ela entra na precificação, obviamente, né? Com toda a certeza. E o que a gente faz? A gente geralmente também, da mesma forma como a gente limita a questão das revisões, a gente limita também a questão das visitas. Então, a gente considera na nossa proposta, sei lá, um número X de visitas para aquele projeto durante o período X. Uhum. E as visitas adicionais, elas são cobradas à parte, como aditivo também, né? Então, a revisão e as visitas também, excepcionais, extraordinárias, elas também são cobradas, porque é o teu tempo, é o seu deslocamento, né? E tem cliente que, às vezes, fica o dia inteiro com você percorrendo loja, né? Então, é um dia inteirinho que, teoricamente, não é produtivo para o escritório, e sim para aquele cliente único exclusivamente, né? Ainda mais em São Paulo, que as coisas são tão pertinhos e quase o trânsito não atrapalha. Não é? Nossa, gente, aqui passava de pedra, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, o deslocamento aqui é complicado, né? Então, para você percorrer, por exemplo, 3 lojas, é o máximo que você consegue fazer por dia. O máximo, assim, sendo otimista. Eu sei porque quando eu vou fazer produção com a minha equipe, produção residencial, a gente sai, eu e a arquiteta que é a coordenadora da equipe, a gente sai e faz 2 lojas, 3 no máximo por dia. Estou sozinha, não estou com cliente. Então, com cliente, lógico que demanda mais tempo, né? Sim. Eu só queria avisar que a gente já está chegando aí nos 50 minutos de live, então a gente vai começar as nossas conclusões por aqui. Queria agradecer muito a participação de todos, né? Agradecer a Arcademy de novo por esse espaço. Cláudia também, assim, bate-papo muito gostoso, a gente nem vê o tempo passar. Verdade. Achei que foi super informativo, a gente até conseguiu falar de coisas
mais abrangentes, coisas mais específicas também. Então, foi um bate-papo muito flexível, assim, né? Então, eu só queria pedir para o pessoal que, de repente, porventura, a gente não tenha respondido as perguntas, vou deixar, então, o Instagram da Guararapes para vocês mandarem, de repente, um direct para a gente tentar responder. Então, @Guararapes aí, podem nos mandar. Eu tenho um acesso bem direto às mensagens, então vocês fiquem à vontade para nos perguntar ali. Cláudia, você quer deixar, então, as suas redes sociais, algum meio de contato para o pessoal também? Sem dúvida. Eu queria agradecer, foi uma delícia o nosso bate-papo. Eu acho que fluiu bem porque uma coisa acaba puxando a outra, né? São assuntos muito pertinentes. Eu acho que tudo está interligado, né, no nosso trabalho. Eu acho que vale também falar que essa live vai ficar salva, né? Vai ficar salva por 24 horas, para quem não pôde assistir ou não conseguiu, eu acho que vale a pena. E assim, para quem não me segue ainda, me segue lá no Instagram, @ClaudiaAlbertiniArquitetura. Tem meu canal no YouTube, mas no meu Instagram tem um Linktree na minha bio, que tem lá todas as minhas redes sociais, todos os meus canais, e aí a turma pode conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. Gente, e a Cláudia tem um trabalho incrível, que outro dia a gente estava conversando e ela falou assim, eu fiz um croquisinho para minha cliente, a hora que ela me mostrou o croquis, gente, vocês não acreditam, então, era um projeto executivo quase, desenhado à mão, eu achei maravilhoso, então, e ela tem, né, Cláudia, você tem os videozinhos de você desenhando, é muito gostoso de ver o Instagram dela. E esse croquis que você mencionou, Jéssica, era justamente para uma consultoria, sabia? Ai, que legal. Nossa, então eu já digo que tá funcionando super bem, porque era um croquis extremamente detalhado e à mão, assim, muito gostoso de ver. Se eu fosse cliente, eu ia amar, inclusive, receber depois para colocar, assim, num quadrinho do lado, sabe, histórico da casa, né? Que eu acho que essas coisas fazem muito parte, deixam, sei lá, o arquiteto muito próximo do cliente, né? Fica muito gostoso, assim, de ter, parece que dá uma conexão mais forte, assim. Então, porque fica mais personalizado, mais artesanal, né? O cliente se sente mais atendido, do que ele sabe que foi você que desenhou aquilo, que teve o cuidado de pensar em cada detalhe, é bem legal. Achei muito legal. Então, olhem lá que vira e mexe a Cláudia posta esses croquisinhos dela, que são bem básicos, nada básicos. Então, o Instagram da Guararapes também está à disposição de vocês. No link da nossa bio também a gente tem vários materiais. Lembrar que a gente tem no nosso IGTV vários conteúdos, desde conteúdos de plantas purificantes até conteúdos mais técnicos sobre os painéis. A gente fala sobre assuntos diversos, sobre redes sociais, sobre dicas de fotografia. A gente tem bastante coisa lá. Esse nosso vídeo também vai ficar salvo depois nos nossos canais, né? Tanto no canal da Guararapes quanto no da Cláudia. Então, para vocês consultarem depois alguma dúvida que tiverem. E a gente está super à disposição de vocês. Muito obrigada. Cláudia, obrigada a todos. Muito obrigada pelo seu tempo, excelente bate-papo, e acho que nos vemos em breve, né? Mais uma coisa também que eu tenho que compartilhar com vocês. A Guararapes, ela tem 2 perfis, na verdade. Ela tem o @Guararapes e o @MeuAmbienteGuararapes. O intuito do Meu Ambiente Guararapes é quase que criar um networking. Então, vocês nos mandam os projetos, podem marcar sei lá, a marcenaria parceira de vocês, podem marcar o projetista, podem marcar quem fez o render, podem marcar o fotógrafo, e o intuito é a gente divulgar o trabalho de vocês com os painéis da Guararapes e vocês terem esse meio de consulta aí, né? Então, isso a gente posta no perfil mesmo. Então, a gente posta stories, a gente posta no perfil, a gente coloca uma descrição breve do projeto, os profissionais envolvidos, para que vocês tenham mais um meio de divulgação. Então, também fiquem à vontade para nos mandar os projetos utilizando o Guararapes no @MeuAmbienteGuararapes. Muito obrigada, boa noite a todos, fiquem bem e até a próxima. Obrigada, Gé, obrigada, Arcademy, Guararapes Arcademy, um beijo para todos que participaram. Um beijo. Tchau.
Tchau, tchau.